Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Olá, meu irmão, a paz do Senhor, tudo bem, tudo calmo? Que bom saber que você está aí. Quadro Mais que Palavras, e como nós já avisamos, nesses 3 dias estaremos abordando o tema Páscoa. Falamos ontem sobre o contexto histórico, a Páscoa na história do povo de Israel, e hoje vamos abordar dentro deste mesmo tema, Páscoa ou a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo e também a Páscoa e Jesus Cristo. Espero que você tome nota de tudo e possa obter mais esclarecimentos da revelação da palavra do Senhor. A Páscoa e Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém um rico, um maravilhoso simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras, como encontramos em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, também Hebreus capítulo 10, versículo 1, isto é, a redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo capítulo 12, que nos fazem lembrar do nosso Senhor e Salvador e do seu propósito para conosco. Primeiro lugar, o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele, Deus, os amou e porque Ele era fiel ao seu concerto. Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 7 a 10. Semelhantemente, meu irmão e minha irmã, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 10, e carta que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículos 4 e 5. Um outro ponto a destacar sobre a Páscoa e Jesus é o propósito do sangue aplicado às vergas das portas, que era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Muito bem, o Cordeiro Pascual era um sacrifício, como encontramos em Êxodo 12, 27. Isso a servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte de todos nós, do crente. Romanos capítulo 3, versículo 25. Paulo expressamente chama Cristo nosso Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado por nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Outro ponto que destacamos: o cordeiro macho, separado para a morte, tinha de ser sem mácula, sem mancha, sem defeito. Êxodo 12, 5. Esse fato prefigura a impecabilidade de Jesus Cristo, o perfeito Deus. João 8,46 e Hebreus 4,15. Meu irmão e minha irmã, mais um ponto interessante a destacar: alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte esta que os salvou da morte física. 1 Coríntios 10, 16 e 17 e 1 Coríntios 11, de 24 a 26. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a Santa Ceia do Senhor como um memorial, ou seja, em memória dele. 1 Coríntios 11, 24. Mais um ponto: a aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. Romanos 1,5 e Romanos 16, 26. E agora, o Cordeiro da Páscoa. O cordeiro devia ser comido juntamente com pães asmos. Êxodo 12:8.
Uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza o pecado, a impureza e a corrupção, conforme Mateus 16,6 e Marcos 8,15, esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, isto é, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente ao nosso Senhor e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Pense nisso. Outro ponto dentro deste mesmo tema: Páscoa ou a Santa Ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Muito bem, para extirpar toda dúvida, o próprio Senhor Jesus, quando instituiu a ceia do Senhor, se deu no dia da Páscoa, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22. E não foi pela sua ressurreição que ele a instituiu, não, e sim em memorial a ele, e anunciando a sua morte, até que ele venha nos buscar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Isto é, a ceia do Senhor, meu irmão, minha irmã, se deu justamente na Páscoa, porque a verdadeira Páscoa era ele. Como já lemos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, era ele que estava preparado para morrer pelos nossos pecados. Foi crucificado. Por isso que foi chamado de Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. João 1:29. Porque ele, Jesus, é o Cordeiro a ser sacrificado, a Páscoa, para derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Pois sem tal sacrifício nenhum homem poderia aproximar-se de Deus e entrar em comunhão com ele, ganhando assim a vida eterna. Razão pela qual, uma vez feito tal sacrifício, o único verdadeiro e perfeito, deixaria de ter sentido a Páscoa, uma vez que o antigo pacto já foi consumado. Foi por essa razão que o Senhor Jesus se reuniu com os seus discípulos para realizar a última Páscoa, a válida, e estabelecer o novo pacto, mais abrangente e debaixo da graça, que é a ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, se o irmão pretende celebrar a Páscoa, ele deverá seguir à risca os mandamentos que Deus deu a Moisés. Terá de deixar de participar da ceia do Senhor periodicamente, geralmente mês a mês, pois a Páscoa só se dá por volta dos meses de março, abril de cada ano, visto que era celebrada no mês de Abib, no dia 14 de abril em diante, e deverá também imolar um cordeiro e comer por 7 dias pães asmos e ervas amargas, como está escrito em Êxodo 12, versículos de 2 a 8. Não imolando o cordeiro, mesmo assim teria de ser com pães asmos, e já terá transgredido a lei de Deus. Só que acontece que a Páscoa é um mandamento somente para o povo de Israel, e não para os outros povos, quanto mais para a igreja de Cristo, pois senão teriam de seguir à risca todos os preceitos que Deus deu a este povo. É uma celebração exclusiva do povo de Israel, pois nós temos em Êxodo 12:3 o seguinte: falai a toda a congregação de Israel. Portanto, é uma festa que deve ser guardada por todos os filhos de Israel. Êxodo 12:47. E mais, o estrangeiro não deve comer dela. Êxodo 12:43. Se por acaso um estrangeiro, um gentil, quiser participar da Páscoa, deve ser circuncidado. Circuncidará um salvo em Cristo Jesus para participar da Páscoa? Faço essa pergunta. É estar debaixo da lei e não da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto pelo fato de estar debaixo da lei, que caso um homem, filho de Israel, se não comemorou a Páscoa, deve ser extirpado do povo de Deus. Em outras palavras, executado, como encontramos em Números capítulo 9, versículo 13. Era, portanto, um mandamento severo, um pacto feito entre Deus e Israel. Logo, se nós fôssemos comemorar a Páscoa, nos colocaríamos ao mesmo pé de igualdade com os que guardam o sábado. Assim como a Páscoa foi determinada por Deus para o povo de Israel, para que comemorasse, para que celebrasse a libertação, a salvação, a Santa Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus,
para que a igreja comemorasse a libertação, o perdão dos pecados e principalmente a salvação. Então a Santa Ceia é uma celebração, é uma festa. Aliás, quero abrir um parêntese. O Senhor Jesus mandou que fizéssemos isso, determinou. Aliás, é uma das duas ordenanças: batismo por imersão e Santa Ceia. E quantos têm banalizado esta celebração determinada pelo Senhor, a Santa Ceia, em detrimento de tradições, de comemorações humanas. Santa Ceia do Senhor é uma festa, independente de circunstâncias, independente se você está com saúde ou não, independente se você está com problema financeiro ou não, você deve celebrar, você deve comemorar na Santa Ceia do Senhor a sua libertação, o perdão dos seus pecados e a salvação em Cristo Jesus, logo a vida eterna. Portanto, não banalize a Santa Ceia, a celebração instituída por Deus, para que jamais esquecêssemos desse tão maravilhoso ato que o Senhor fez por amor de todos nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Lembrando também que ontem falamos sobre o contexto histórico da Páscoa, a Páscoa na história israelita, hoje a Páscoa e Jesus Cristo e Páscoa ou Santa Ceia do Senhor. Então eu convido você amanhã para estar ouvindo o encerramento do nosso estudo sobre a Páscoa. Amanhã vamos abordar a origem pagã da Páscoa atual. O coelho, o ovo, e eu queria que você convidasse seus irmãos, familiares, amigos para ouvir o encerramento do estudo sobre a verdadeira Páscoa. Deus te abençoe. Oremos. Pai bendito, te glorificamos, te exaltamos e clamamos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Esse sangue, Senhor, que tem purificado, Senhor, as nossas vidas, tem perdoado os nossos pecados e tem feito, Senhor, que nós pudéssemos nos chegar a Ti através desse sacrifício, através deste sangue. Através de Jesus, nós temos comunhão com o nosso Deus Pai. Por isso oramos agora, Pai, no nome de Jesus, e com a cooperação, com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em nós, e pedimos a todos que nos ouvem agora, te pedimos pela igreja que passa pelos últimos dias aqui nesta terra, Senhor, nos ajude, que o multiplicar da iniquidade não venha alcançar a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nós não conseguiremos chegar, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e isto nos dá grande alegria, nos dá gozo e nos traz a paz. Abençoa cada ouvinte nas suas dificuldades, nas suas necessidades, e dá-nos uma bênção do céu, que enriquece e não acrescenta dor. Oramos no nome, no amor e no poder de Jesus. Amém.